Olá, meu cordial, fraternal e afetuoso abraço na doce e gloriosa paz do nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde de verão agradabilíssima, muito me apraz reverberar uma mensagem preciosa, salvífica e maravilhosa da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero agradecer a fidalguia dos meus ouvintes, seguidores, internautas, que têm nos dado a honra e o carinho da sua audição. Eu agradeço a sua inscrição no nosso canal Pastor José Fernandes Filho e também a minha gratidão por seus likes, a minha gratidão por seus compartilhamentos e alguns que têm comentado os nossos vídeos. Desta feita, estaremos gravando o seguinte tema para nossa edificação: a razão pela qual muitos não conseguem encontrar a paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10 é a base. Mas vamos ler o versículo. Sujeitai-vos, pois, tanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou de duplo ânimo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Bendita, gloriosa, maravilhosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Meus queridos amigos, irmãos, nós frequentemente encontramos pessoas que nos dizem que não podem encontrar paz com Deus. Eles têm sido convidados a crer no Senhor Jesus, mas não conseguem ou não compreendem o mandamento. E enquanto pensam que estão obedecendo, eles são realmente incrédulos e, portanto, perdem o caminho da paz. Vamos ver, em primeira instância, algumas tentativas inúteis. Eles tentam orar, mas suas petições não são respondidas e as suas súplicas não lhe dizem qualquer conforto que seja, pois nem a sua fé, nem a sua oração são aceitas pelo Senhor. Tais pessoas são descritas por Tiago, no 3º versículo do capítulo, em apreço. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não podemos nos contentar em ver os perdidos nessa miséria e, portanto, nós nos esforçamos para confortá-los, instruí-los uma e outra vez no grande preceito evangélico: creia e verás a glória de Deus. Ademais, assim como via de regra nada recebem, também ficam numa condição insatisfatória. Eles nos asseguram que creem em Jesus, mas não vemos neles qualquer dos frutos da fé, nem podem dizer que tiraram algum benefício espiritual da fé que professam. Segunda instância, esclarecimento necessário. Vamos tentar mostrar neste momento a certas almas inquietas que, porque não obtêm a paz, e que devem ser trazidos pelo Espírito Santo antes que possam afirmar que estão salvos. Em seus capítulos anteriores, Tiago lhes chama de meus irmãos, e ainda meus amados irmãos, carinhosamente ele chama. Ele não desenha qualquer linha demarcatória quando, depois de se dirigir a eles como pecadores, cujas mãos devem ser limpas, como pessoas de mente dobre, cujos corações devem ser purificados. Eles eram ambas as coisas.
eram declaradamente irmãos e irmãs, mas eram de um coração impuro para com Cristo. Seus corações estavam divididos entre o amor do pecado e a esperança da salvação. Não vamos, portanto, levantar questões pessoais ou tentar discriminar onde a certeza é difícil de ser alcançada, mas vamos falar de caracteres suspeitos sem determinar se eles eram realmente crentes ou não. Terceira instância, requisitos necessários para a paz. Para alcançar a paz de Cristo, ouçamos primeiro o mandamento abrangente: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Essa condição sine qua non. Pela iluminação interior do Espírito, muitos manifestam e que não têm se sujeitado a Deus: cobiça, inveja, contenda, discórdia, ciúme, ira. Todas essas coisas declaram que o coração não é submisso, mas permanece fortemente obstinado e rebelde. Algumas pessoas para as quais a própria ideia de submissão é de mau gosto. Eles não submeterão a ninguém, mas desejam ser seus próprios deuses e uma lei para si mesmos. Sujeitai-vos é uma palavra irritante para eles. Eles dizem em seus corações: quem é o Senhor para que obedeça a sua voz? A falta de submissão não é uma culpa nova ou rara na humanidade. Desde que a queda do primeiro homem tem sido a raiz de todo o pecado. Quando o coração se submete a Deus com sinceridade, o trabalho da graça é iniciado, e quando se submete perfeitamente, o trabalho está completo. Mas para isso, a divina graça deve exibir seu poder, pois o coração é obstinado e rebelde sempre. Quarta instância, o perigo da oposição a Deus é iminente. A cicuta do pecado é uma erva daninha ou planta venenosa maléfica, oriunda do hemisfério norte. Cresce nos sulcos da oposição a Deus. Contudo, Deus é maravilhoso e, quando o Senhor tem o prazer de transformar os corações dos opositores à obediência de sua verdade, é um indício de salvação. Aleluia! Na verdade, isto é o alvorecer da própria salvação. Submeter-se a Deus é encontrar descanso. O governo de Deus é tão benéfico que ele deveria ser prontamente obedecido. Ele nunca nos manda fazer o que a longo prazo possa ser prejudicial para nós. Nem mesmo ele nos proíbe qualquer coisa que não seja para nossa vantagem real. Nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso e glorioso, tão sábio, tão cheio de presciência amorosa, que é sempre para o nosso melhor interesse, que ordena a seguirmos a sua liderança. Glória a Deus! Deus é justo e grandioso, não tem interesse em nos tratar mal. Em quinta instância, amado, o Senhor é grande demais para ter qualquer necessidade de tratar injusta ou asperamente as suas criaturas. De fato, ele é tão grande que não pode desejar qualquer vantagem pessoal em seu governo. É loucura abandonar o serviço honroso do grande rei para tornar-se escravo de Satanás. Quem dera que os homens submetessem a Deus e estivessem dispostos a serem abençoados. Uma fé morta não salvará ninguém, nem sequer é tão boa quanto a fé dos demônios, pois eles creem e tremem, e esses homens acreditam que uma forma ou outra torna de bronze em sua incapacidade. Lendo o engano, pior que alguns quando descobrem, já é muito tarde. Eu o concito a acordar já. Desperte deste sono letárgico. Desperta tu que dorme, diz a Bíblia, e Cristo te esclarecerá. Sexta instância, o significado da salvação e submissão. A salvação significa ser salvo da demonização do eu e do pecado. A dominação do eu e do pecado tem graslado na humanidade. Salvação significa estar sendo transformado por longo tempo à semelhança de Deus, sendo ajudado pela graça divina para chegar a essa semelhança e viver segundamente e a vontade do Altíssimo. Glória a Deus. A submissão a Deus é a salvação que pregamos, e não uma mera libertação do fogo eterno.
mas livramento da atual rebelião, a libertação do pecado, que é o combustível desse fogo inextinguível. Deve haver conformidade com as leis eternas do universo, e do acordo com estas, Deus deve ser o primeiro, e o homem deve se curvar a ele. Nada pode estar certo até que isso seja feito. Uma pessoa que não é submissa a Deus, não é salva do orgulho, ela é ainda devidamente ou evidentemente uma pessoa não salva. Não importa o que possa pensar de si mesma, no homem salvo existe e deve haver uma submissão total e incondicional à lei de Deus. Ele deve consentir com a lei, que é boa. Se a sua mente tem feito até agora objeções contra a lei, esta luta deve terminar, pois é impossível que você possa estar certo quando briga com a lei da justiça. Uma pessoa salva se deleita na lei de Deus segundo o homem interior. Ele diz que a lei é santa, embora ele chore quando acrescenta: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A graça trabalhando no coração traz o penitente a confessar-se culpado por causa do pecado e admitir que a pena da lei é merecida. Você deve se submeter à justiça, e a verdade de Deus, ou ele vai resistir a você, como ele faz com todo orgulhoso, arrogante, presunçoso e prepotente. Que, em sétima instância, a necessidade de submeter-se ao plano da salvação. Uma pessoa que busca a paz deve também se submeter ao plano da salvação somente pela graça. Deus encontra o pecador na base da graça. Eu não posso inocentar você. Ele parece dizer: mas eu posso lhe perdoar. Eu não posso tolerar sua negação de culpa. Mas se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e para salvá-lo de toda a injustiça. Aleluia. E glórias ao nome do Senhor. E em seguida deve haver uma total submissão a Deus, no sentido de mortificar cada pecado. Inúmeras pessoas oram por misericórdia, mas elas continuam em seus pecados. Essas não podem ser salvas, porque a salvação é a salvação do pecado e não no pecado. Como podemos ser salvos do pecado se nós somos seus escravos? Se você vir a Deus e clamar: Senhor, livra-me e tem misericórdia de mim, e ainda assim você pratica vícios que Deus condena, como você pode ser salvo? Se você continua a ser desonesto nos negócios, ou mente, ou promiscuído, ou com desvio de conduta, ou manifesta um temperamento malicioso ou irado na família, ou orgulhoso e cruel, egoísta e mesquinho, como você pode ser salvo? E agora eu tenho que fazer outra pergunta a vocês que desejam a paz e não conseguem encontrá-la. Vocês se submetem à vontade soberana de Deus na execução de seus propósitos providenciais? Ou seja, nas perdas e provações que experimentam, muitas pessoas têm uma espécie de ressentimento particular contra a providência e se sentam como o profeta Jonás estava sentindo sobre sua aboboreira seca e murmuram: fazemos bem em ficar irados até a morte. Agora, se tal é o caso com qualquer pessoa diante de mim, eu lhes diria que deveriam deixar de brigar com seu Deus. Qual poder ser o uso disso? É coisa muito melhor, a mais sábia, para vos fazer amizade com ele e deixar que a sua vontade seja a vontade sua. Em oitava instância, seguindo os seus preceitos. Mas agora, em segundo lugar, tendo assim falado sobre o grande dever de submissão, vamos considerar agora a necessidade de seguir os preceitos. Eu acho que eu não sou suspeito, sem razão, quando eu expresso o receio de que a pregação, que ultimamente tem sido muito comum, em alguns aspectos muito praticada, do somente creia e você será salvo, por vezes tem sido completamente enganadora para aqueles que têm ouvido. Casos ocorrem em que pessoas jovens que continuam vivendo de maneira frívola e leviana, e mesmo no mal viver, e ainda assim afirmam que creem em Jesus Cristo. Quando você os examina um pouco, você acha que a sua crença em Cristo significa que eles acreditam que Ele nos salvou, apesar de todos os que conhecem o seu caráter saberem claramente que eles não são salvos. Agora, qual é a sua fé? Senão a crença é uma mentira, eles estão vivendo da mesma forma que sempre viveram e, portanto, é claro que nunca foram salvos de sua antiga conversação.
conversão tola, nem de seus maus temperamentos, nem dos seus pecados antigos, e ainda se tentam convencer a si mesmas que são salvos. Agora a verdade fé, ou a verdadeira fé, nunca acredita em mentiras. A presunção vive em mentiras, mas a fé só se alimenta da verdade de Deus. Aleluia. João 8:32. Classicamente todos conhecemos. E conhecereis a verdade vos libertará. Salmos 91, versículo 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Devemos ter diante de nós a grande e antiga palavra que foi lançada no fundamento por alguns evangelistas, a saber, arrepender-se. O arrependimento é tão essencial para a salvação como a fé. De fato, não há fé sem arrependimento, exceto a fé que precisa se arrepender. A fé sem as lágrimas do arrependimento nunca verá o reino de Deus. A aversão santa contra o pecado sempre acompanha uma fé verdadeira. Agora observe como o Espírito de Deus, depois de ter ordenado que nós sujeitemos a Deus, passa a mostrar o que mais deve ser feito. Ele pede uma brava resistência ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. O assunto da salvação não é todo passivo. A alma deve ser despertada para uma guerra ativa. Eu devo cair nos braços de Cristo para que Ele possa me salvar. Eu devo confiar nele completamente. E quando eu dependo dele, eu recebo vida. E o primeiro esforço desta nova vida é para atacar com todas as suas forças o adversário de Cristo e da minha própria alma. Eu não devo somente lidar com o pecado, mas com o espírito que fomenta e sugere o pecado. Eu devo desistir ou resistir ao espírito secreto do mal, bem como os seus atos exteriores. Mas, diz alguém, eu não posso desistir de um hábito inveterado. Senhor, você deve livrar-se, você deve resistir ao diabo ou perecer. Mas eu tenho sido assim por muito tempo. Sim, mas se você realmente confiar em Cristo, o seu primeiro esforço será o de lutar contra o mau hábito. E se não apenas um hábito, nem um impulso, mas se seu perigo resiste na existência de um espírito astuto que está armado em todos os pontos e ao mesmo tempo forte e sutil, você não deve ceder, mas resistir até a morte, animado pela promessa gloriosa que ele fugirá de você. Você deve, em nome de Jesus, vencer a tentação, maus hábitos e escapar da escravidão. Se você deseja ter a paz com Deus, deve haver guerra contra Satanás. Em nona instância, oração e a Bíblia orientadora eficaz. Glória a Deus. Em seguida, o apóstolo escreve: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aquele que crê sinceramente orará muito. A oração é o sentimento de que Deus está presente e o desejo da alma de chegar a Ele, a fim de conhecer a sua influência, o seu amor, sentir o seu poder e conformada à sua vontade. Esse tipo de oração pode ser continuada pelo poder do Espírito Santo de Deus durante todo o dia. Devemos saber algo assim: eis que ele está orando. É uma das primeiras evidências de uma alma salva. Se você pensa que por algum ato momentâneo ou momentâneo da fé que você acha que exerceu, portanto, você está salvo enquanto seu coração permanece a uma distância de Deus, sem oração e descuido, você está fatalmente enganado. Tal não é o ensino das Escrituras e não há nenhuma garantia disso nas promessas de Deus. Se a oração é totalmente negligenciada, a alma está morta. O próximo preceito é: purificai as mãos, pecadores. O que será a palavra de Deus diz aos pecadores para limpar as mãos e purificarem suas orações? Sim, ela diz: algum irmão sussurra: isto é arminianismo. Quem é você? Replica contra a palavra de Deus. Que tal ensino está neste livro, inspirado como nós atrevemos questionar? Isso não é arminianismo, não. Ele vem com, assim diz o Senhor, purificai as mãos, pecadores. Quando o homem se aproxima de Deus, ele diz: eu estou pronto, ansioso para ser salvo, e eu confio em Cristo para me salvar. E ainda assim ele mantém suas mãos sujas, exercidas em ações imundas, fazendo o que ele sabe que
está errado, como ele espera que Deus o ouça? Preciso gastar mais do que meia dúzia de palavras para mostrar que este homem não crê e não é realmente honesto diante do Altíssimo. Purificai as mãos, pecadores, assim diz o Senhor. Em seguida ele acrescenta: purificai os corações, vós de espírito vacilante. Eles podem fazer isso? Certamente não por si mesmo, mas assim por ter paz com Deus. Deve haver também a purificação do coração para que deixe de ser vacilante. Aquele que foi salvo deve procurar isto em todo o seu coração. Livre-se do seu olhar malicioso para a impureza, de olhar de prostituição, lascívia, fornicação e do olhar que persegue ganho mundano, porque até que clame com todo o coração ao Altíssimo, ele não irá lhe ouvir. Convém saber que se não esvaziar o coração totalmente do mundanismo, o Senhor jamais o ouvirá. Quando você disser como Davi: meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo, aleluia, você deve encontrar o Senhor. Quando você parar de tentar servir a dois senhores e sujeitar-se a Deus, ele irá abençoá-lo, mas não até então. Creio que isto toca o centro do mal em todos esses corações que não conseguem alcançar a paz. Eles não desistiram do pecado, não buscam a salvação de todo o coração. Então o Senhor nos manda: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Lamento dizer que tenho encontrado pessoas que dizem: eu não posso achar a paz e não posso chegar à salvação, e falam de modo muito lindo nesse sentido, mas, no entanto, do lado de fora estão rindo umas com as outras, como se fosse questão de diversão. O dia do Senhor é gasto em vão, em ansiosa e frívola conversação. Toda questão parece ser um mero esporte. Alguns convertidos parecem saltar para a religião como as pessoas fazem num trampolim de piscina. Saltam para fora de novo e muito rapidamente nunca pensam o assunto. Nenhuma tristeza pelo pecado, nenhuma humilhação diante de Deus. Pare com riso se você não é salvo. Em nome da decência, pare com este riso maligno, porque rir enquanto o riso deve ser perdido soa para mim tão medonho e tão sombrio como se os demônios do inferno fossem ao teatro criar uma comédia na sepultura. Que direito você tem de rir enquanto o pecado não é perdoado? Enquanto Deus está irado com você? Seja sério, comece a pensar na morte, no juízo e na ira vindoura. Se você é salvo, sua mente fica solenemente impressionada com as realidades eternas. E você é sério sobre questões da vida e morte? O próprio pensamento de dores do pecado é desde que você se encontra com ele em sua vida diária. Você tem motivação e humilhação diária de estar aflito por causa disso? Muitos, eu temo, não conseguem obter a paz porque brincam com isto se fosse um jogo para meninos e meninas e não algo para o coração e espírito darem a devida consideração. Então o Senhor resume seus preceitos dizendo: humilhai-vos na presença de Deus. Com isso eu fecho. Deve haver uma profunda prostração e humildade de espírito diante de Deus. Se acontecer de você ter um menino que mostra um espírito rebelde elevado contra você e você o corrige por isso, mas mesmo assim ele continua em sua rebelião, diga-lhe que tem que haver uma humilhação de si mesmo antes que possa perdoá-lo. Se é ele uma criança inteligente e deseja escapar da sua ira, ele faz uma confissão obediente, reconhece que estava errado e apela para o seu amor e você livremente o perdoa. Mas em muitos que pretendem vir a Deus não há humildade. Eles não admitem que nunca fizeram algo particularmente errado e não se importam caso tenham feito. Ainda assim, eles ouvem que existe tal coisa como crer em Jesus e eles professam crer porque não há nenhuma necessidade para isso. Como eles pensam, mas por causa da moda, amigos, Jesus Cristo não veio para curar todos, mas sim os doentes. Ele também não morreu para curar aqueles que não estão quebrados, nem dar a vida aos que nunca foram mortos. Deve haver em você o que Deus possa lhe dar, um quebrantamento de espírito, um coração quebrantado e contrito. Ele não desprezará, disse Davi no decantar do Salmo 51. Se o seu coração nunca foi quebrantado, como ele pode ligá-lo? Se nunca foram feridos, como ele pode curá-los? Estas são as questões
questões de peso e lhes fala deste modo para que ninguém entre vocês seja enganado. Deus lhes ajude a clamar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, aleluia, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim um coração mau em mim. Guia-me pelo caminho eterno, aleluia. Glória a Deus. É o decantar do Salmo 139, 23 e 24. Este é o caminho da salvação, que você crê em Jesus Cristo e a quem Deus enviou. Mas lembre-se, Ele nos salva dos pecados e não em nossos pecados. A fé em Jesus Cristo salva e vai salvar todos que têm isto, mas isto é por purgar o pecado. Ele nos assegura que somos perdoados e, portanto, nos faz amar a Cristo, por quem somos perdoados. Ele, amor, nos levou a detestarmos dos nossos pecados e nos esforçarmos para nos purificarmos deles por seu Espírito. A fé sem obra é morta em si mesmo, Tiago 2,17. Embora o homem seja justificado pela fé e não pelas obras, e pela fé somente, nem mesmo em parte por suas obras. No entanto, a fé que salva é a fé que produz obras, aleluia, e leva para o caminho da santidade e da salvação. Aquele que não busca a verdadeira justiça e santidade, que ele finja quanto queira, ele está morto. Enquanto ele viver, que o Senhor tenha misericórdia por amor de Jesus Cristo, nos ajude a vencer as mazelas, inconsequências do pecado que procura nos atingir. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, na majestosa presença e nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho, através da inspiração do Espírito Santo, trouxemos esta palavra que fala como encontrar a paz em Ti e livrar-nos dos pecados cometidos e obter o seu perdão. Agora ajuda os meus ouvintes, ajuda-nos, Senhor, a encontrar a paz, ajuda-nos, Senhor, a obter o perdão dos pecados, ajuda-nos a conhecer a salvação salvífica, gloriosa e maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Cura os enfermos, Senhor. Ó Pai, entra nos hospitais, entra nos lares, nos UTI, onde tem uma pessoa sofrendo, abençoe o corpo médico, de enfermagem, de técnicos, ó os funcionários hospitalares. Pai, livra-nos das crises, das pandemias, das pestilências, livra-nos dos transtornos, dos desesperos. Abençoa as autoridades constituídas em todas as instâncias, a municipal, estadual, federal, todos os poderes estão nas tuas mãos. Olha para os homens malignos que queiram prejudicar o nosso país. Olha para aqueles que são sinceros e desde graça, Senhor, ajude a vencerem as inconsequências causadas, transtorno por homens malignos que querem a destruição. Pai querido, abençoe as famílias da tua igreja, as famílias da terra. Abençoe minha esposa, meus filhos, minhas netas, genro, nora. Guarde os meus familiares, irmãos e irmãs, sobrinhos, sobrinhas, da minha querida esposa. Guarda, Senhor, o teu servo, nosso líder, pastor José Wellington Bezerra da Costa e a sua família. Guarda, Senhor, por conseguinte, o vice-líder do nosso ministério, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é líder da nossa CGADB e a sua querida família. Pai eterno e amado, ajude a estarmos preparados para o dia da tua vinda. Sabemos que se avizinha o teu regresso, e quantos estão brincando, Senhor, se olvidando destas verdades, que possamos crer, confiar, estarmos preparados para ouvirmos o estrugir da última trombeta. Eu te agradeço, eu te louvo, eu glorifico o teu nome, Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. Eu agradeço a você a fidalguia, a atenção de estar no nosso canal. Sempre atento aos vídeos que lançamos. Aqui, pastor José Fernandes Filho, amigo de vocês, pastor emérito pela CGDB e Confradesp, capelão pela MHI. Glória a Deus, exaltando e glorificando sempre o nome do Senhor através das nossas mensagens e o elevo espiritual das nossas almas. Amém. Muito obrigado.